Fala galera, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo, né, como vocês já sabem, você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, tá bom? Clica aí em inscrever-se, tá? Se inscreva no canal, ative as notificações, ative o sininho que tá aí. Toda semana a gente tá com vídeo novo. E o nosso objetivo tem sido, tá? Levar um conteúdo cristão de qualidade até você, um conteúdo com estudos bíblicos, com curiosidades, um pouquinho da caminhada missionária e levar um conteúdo cristão, cristocêntrico e de qualidade para você aqui no meu canal, tá bom? Se inscreva no canal, deixa o seu like, tá bom? Deixa o seu gostei aí embaixo também, compartilha esse vídeo e nos ajude aí a crescer, tá bom? Como eu tenho falado, custa R$0 você fazer isso, tá? Custa um total de R$0. Você pode estar fazendo isso nos ajudando muito dessa forma, tá bom? Deixando seu like, deixando seu comentário, deixando seu gostei e nos ajudando aí, tá bom, galera? E bora pro vídeo. E aí, galera, né? Pra você que não sabe ainda, eu tô nessa série de estudos a respeito de falsas doutrinas, né? A gente sabe que, infelizmente, nós que somos cristãos, nós somos bombardeados diretamente com vários ensinos que estão totalmente contrários à fé cristã. São ensinos que vão totalmente contrário àquilo que a Bíblia tem nos ensinado. São ensinos que estão nos rodeando, né? A Bíblia diz que Satanás ele anda ao nosso derredor como um leão, querendo tragar, né? Querendo alguém para tragar, ou seja, ao nosso derredor estão falsas doutrinas, falsos ensinos que vão aí permeando a nossa fé. E eles estão ali no derredor tentando ali nos tragar, ou seja, tentando nos enganar. Mas nós que estamos aliançados em Jesus, nós que estamos firmados em Cristo Jesus, nós sabemos rejeitar e temos que estar preparados e firmados na palavra para rejeitar esses falsos ensinos, tá bom? E a você que já conhece, a você que já me acompanha aqui no canal, eu queria estar deixando, tá? Para você o seguinte recado. Você que não é cristão, mas que me acompanha aqui, total respeito à sua fé, total respeito à sua crença. Mas esse é um canal cristão e aqui nós falamos sobre Cristo. Aqui eu falo sobre Jesus, sobre a Bíblia, tá bom? A você que, meu amigo, que não é cristão, que não professa a fé cristã, a fé evangélica ou católica, tá? Meu total respeito a você. A você que é de uma outra religião, que não segue a Bíblia Sagrada, tem sua própria doutrina religiosa, tá bom? Meu total respeito a você, total amor e oração por sua vida. Mas esse é um canal cristão e tudo que é falado aqui é um conteúdo cristão, aliançado na palavra de Deus, aliançado nas escrituras, tá bom? Beleza? E para que a gente não fique muito enrolando aqui, vamos lá para o vídeo. O tema desse vídeo, como está aí na thumb, é o neognosticismo, ou seja, o que é neognosticismo, o que é gnosticismo para a gente entender. Para a gente entender o que é gnosticismo, a gente tem que voltar lá para o século I, para o primeiro século, após ali a ascensão de Jesus aos céus, após Jesus ser assunto ao céu, subir aos céus lá em Atos 1, a igreja começa, ali em Atos 2, os cristãos estão reunidos no templo em Jerusalém, recebem o Espírito Santo e lá na perseguição, em Antioquia, eles vão ser chamados pela primeira vez de cristãos, reunidos em Antioquia. E ali começam em várias cidades, né, nas casas de alguns daqueles irmãos, a igreja começa a se reunir enquanto instituição. A igreja naquele tempo ela se reunia nas casas e com o advento da perseguição ela passa a se reunir em locais mais isolados, né, a fim de evitar a perseguição por parte do Império Romano e por parte dos governos da época. Né? Os governos judaicos, romanos e gregos da época perseguiam o Evangelho. Para quem não sabe, o Evangelho era perseguido. E dentro disso, dessa perseguição, a gente vai ter ali doutrinas que começam a surgir, que elas vão começar a contrapor a fé cristã e a fazer oposição às doutrinas ensinadas pelos apóstolos. Os apóstolos que estavam vivos naquele tempo, segundo temos informações dadas pela própria Bíblia, eram Paulo, Pedro, né, Tiago, João. Eram apóstolos que estavam vivos. Pedro, Tiago e João vão ser chamados pelo próprio Paulo e por Barnabé de os colunas da igreja. Ou seja, eram os apóstolos mais íntimos de Jesus, que caminharam com Jesus e eram naquele tempo os líderes gerais da fé cristã no mundo. Os apóstolos diretos ali que tiveram contato direto pessoal com Jesus.
Paulo foi chamado por Jesus para ser apóstolo de forma pessoal, mas não teve o contato, não foi testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Já Pedro, Tiago e João foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Esse Tiago, inclusive, é Tiago maior, um dos dois Tiagos, que é o irmão de Jesus. Vale lembrar que Tiago menor, o outro Tiago, tá? Irmão lá de o filho de Alfeu, ele vai ser morto a fio de espada, tá? O Tiago, ele chama de Tiaguinho, o Tiago menor é morto a fio de espada lá no início da perseguição. E o Tiago de Jerusalém, irmão de Jesus, Tiago maior, vai estar vivo e é o bispo de Jerusalém, da igreja de Jerusalém. Preside ali o conselho de Jerusalém, escreve uma carta ali para Paulo, falando acerca de se lembrar dos pobres e de não comer comida sacrificada aos ídolos, tá? E no conselho de Jerusalém ele escreve essa carta para Paulo, recomendando sobre os gentios aí, as recomendações a gentios que creram no evangelho e que foram ali recebidos com muito amor pela igreja da época na fé cristã. Então, esses são os apóstolos colunas. Pedro, né, Tiago e João. João, esse é o João, tá? O discípulo amado, autor das epístolas de João, do evangelho de João e do livro de Apocalipse, que é o último profeta. Se alguém vier dizer para você assim, fulano é profeta. Fulano é profeta de Deus, é o último profeta vivo. Na nossa igreja tem o último profeta vivo. Mentira, tá bom? O último profeta foi João, o dom profético antigo, aquele dom profético das revelações diretamente em que Deus aparecia ali e revelava. Ele se encerra com João. Hoje em dia, nossas profecias, que na verdade são palavras de ciência e palavras de sabedoria, estão alicerçadas nas Escrituras. A nossa revelação é as Escrituras. Nós profetizamos e chamamos de dom de profecias moderno, erroneamente, infelizmente, mas isso é algo mesmo que nós devemos entender que está aliançado nas Escrituras, não tem nada a ver com aquele dom de profecias lá do tempo de João, tá bom? Então, como eu falei pra você, prosseguindo o vídeo pra gente não ficar enrolando, o vídeo vai ficar um pouco extenso, infelizmente, porque o tema do vídeo é grande. Eu queria que você abrisse comigo 1 Timóteo 4. Nós vamos ler do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 7. Paulo ele diz assim a Timóteo: o Espírito Santo afirma que expressamente, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos e doutrinas de engano e a doutrinas de demônios, sob influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que tiveram a consciência cauterizada. São líderes que proíbem o casamento, ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças para os que estão bem firmados na verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, e se puder deve ser recebido com ações de graças, porquanto é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Orientando aos irmãos quanto a esses assuntos, que será bom ministro de Jesus, Paulo dizendo isso para Timóteo, nutrido pelas palavras da fé e da boa teologia da sã doutrina que tem seguido. Rejeita as fábulas profanas, os falatórios dos insensatos, e exercita-te na piedade. O exercício físico de fato é de algum valor. No entanto, a piedade para tudo se aproveita, porque é promessa da vida presente e da vida futura. Essa palavra é uma afirmação digna de todo crédito e plena aceitação, pois é justamente para isso que trabalhamos, porquanto depositamos a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, em especial dos que creem. Ou seja, Paulo dá esse ensinamento aqui para Timóteo, dizendo, olha, nos últimos tempos vai ter gente que vai aparecer no meio de vocês. Paulo falando aqui, quando Paulo dizendo, eu vou morrer, Timóteo, tu vai ficar, os outros jovens pastores vão ficar presidindo as igrejas, enquanto eu, Tiago, João, Pedro, a gente vai morrer, vocês vão ficar, e quando vocês estiverem assumindo as igrejas, vai chegar gente no meio de vocês com muitos ensinos errados, com muitas falsas doutrinas. Aqui ele diz em especial do gnosticismo. Aí vamos voltar para o que é gnosticismo. É uma doutrina de origem grega que diz que para que você se achegue a Deus, você tem que agradar os rudimentos do mundo. Quem que são esses rudimentos? Segundo os gregos, eram espíritos, né, que estavam entre o nosso plano terreno e o plano superior, Deus e os anjos. Então, nesse meio termo, havia um mundo espiritual repleto de espíritos, de rudimentos, em que para me achegar até Deus eu tinha que agradar eles e fazer aquilo que eles diziam, cumprir certos rituais, certas práticas que eram obrigações religiosas, em que se eu não cumprisse aquilo, eu não iria me achegar até Deus. E aí entram doutrinas que vão ser combatidas por Paulo nas suas epístolas, por João nas suas epístolas, e por Judas na sua epístola, e pelo próprio Pedro também nas suas epístolas.
e Tiago também, os apóstolos vão combater, né, essas heresias, e algumas delas são a proibição do casamento, porque eles diziam que o homem deveria se manter puro, casto, porque eles viam o sexo como algo pecaminoso, extremamente pecaminoso, sendo que não, Deus criou o sexo para o casamento, e segundo a Bíblia, já era dito lá em Cantares de Salomão, se você é casado, ama a sua esposa, desfrute com ela, deleite-se no prazer dela, tenha prazer com a sua esposa. Malaquias vai dizer, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Deus dizia para os sacerdotes lá em Malaquias, seja feliz com a mulher da sua mocidade. Os provérbios dizem que a boa esposa vem do Senhor, a satisfação do homem, né, ter ao lado uma mulher ali que o ame, que cuide dele e que o supra sexualmente. Isso não é ser machista não, tá, querido? Isso é ser bíblico. Deus cria o prazer sexual para o casamento, tá? O prazer sexual ele é para o casamento entre um homem e uma mulher, filhos de Deus que se casam e constituem uma família. E a Bíblia diz que isso é agradável aos olhos do Senhor, tá? Porém, haviam pessoas naquela época que diziam que era um pecado horrível. E Paulo começa a combater aquilo. Então, o que nós entendemos disso, né? É que aquilo que eles diziam ser pecado, nada mais era que algo que Deus criou, mas eles diziam que era pecado. E eles estipulavam abstinência sexual para que eles não tivessem ali, né, relações, porque era algo pecaminoso. Outra doutrina era não comer certos alimentos. Eles não comiam certos alimentos porque eles diziam que eram contaminados, eram impuros, e aquilo desagradava a Deus, desagradava os rudimentos do mundo. Esses rudimentos, tem uma fala do pastor Augusto Nicodemos, do reverendo Augusto Nicodemos, que diz o seguinte, que era um costume do povo crer que esses rudimentos eram intercessores. Eles acreditavam, no costume grego, que esses rudimentos faziam a intercessão entre Deus e os homens. Mas nós entendemos pela fé em Cristo Jesus e pela Bíblia que esses rudimentos não existem, são mentiras e que os demônios se passam por eles para enganar os eleitos. Paulo está dizendo aqui, são coisas vãs, são doutrinas falsas, é espírito de engano, não existe. Quem intercede por nós é o Espírito Santo de Deus. A própria Bíblia é bem clara ao afirmar que quem intercede por nós é o Espírito Santo. Quem faz essa intercessão entre nós e leva as nossas petições a Deus é o próprio Espírito Santo, o Espírito da verdade. O Espírito que sonda o coração de Deus e que sonda também o nosso coração porque Ele é Deus. Aí eu te pergunto, por que o Espírito Santo sonda o coração de Deus? Porque Ele também é Deus. O Espírito Santo, assim como Jesus e assim como Deus Pai e Yahvé, os três são uma só pessoa. A doutrina da Trindade, ou como diz o meu saudoso irmão, se estiver me assistindo aqui, irmão Washington, privado, é uma triunidade, né? Os três são a mesma coisa em faces distintas. E essa é a doutrina que nós temos, né, hoje entendido que é a doutrina correta segundo as Escrituras. O Espírito Santo é que intercede, não tem rudimento, não tem entidade, não tem espírito nenhum abaixo do Espírito Santo que interceda por nós. Não existe isso, são fábulas. Paulo trata isso como fábulas, ou seja, o gnosticismo ele dizia isso, que você tinha que agradar os rudimentos do mundo. Aí vem a questão de outros personagens que vão ser citados como Emineu, Fileto, Alexandre Latoeiro, que eram homens que se passavam por apóstolos, escreviam essas cartas com essas falsas doutrinas e distribuíam nas igrejas locais daquele tempo. E colocavam a fé dos cristãos daquela época, principalmente gentios que vinham no costume grego, à prova. Eram cristãos que eram tentados na sua fé, naquele costume. Por quê? Porque eles vinham ali de um costume grego, da filosofia grega, de uma espiritualidade grega, se convertiam ao cristianismo. E esses ensinamentos falsos, eles persuadiam, né, os cristãos da época a crer naquelas mentiras, a crer naqueles falsos ensinamentos. E essas práticas gnósticas, né, esse conhecimento oculto, né, nada mais era que uma doutrina, uma mentira, uma coisa falsa que nunca existiu. E o ponto que eu quero chegar com você é para combater essas falsas doutrinas, o que é o neognosticismo. No meio de hoje, da igreja cristã, tal como Paulo e os apóstolos daquela época combateram em seu tempo essas falsas doutrinas, nós temos hoje religiões, crenças, filosofias e tradições que estão, infelizmente,
sutilmente, sorrateiramente se infiltrando na igreja cristã, algumas já infiltradas, se fazem parecer cristão. Paulo vai dizer isso a Timóteo, tem aparência de piedade, mas na verdade não são coisa alguma. E o que é que essas doutrinas fazem no nosso meio? Elas nos levam a crer que nós temos que cumprir certas práticas, certas obrigações, certos hábitos para nos achegarmos a Deus, para obter salvação, para obter graça, para obter bênçãos. E isso são mentiras. Por quê? A Bíblia diz que para nós nos achegarmos a Deus, nós temos livre acesso. O véu foi rasgado. Jesus, ao morrer na cruz, rasgou o véu. Tá? Jesus rasgou o véu do templo de alto a baixo e o acesso ao Santo dos Santos, que antes era por uma série de obrigações religiosas, que só uma pessoa que intercedia pelo povo ia até o Santo dos Santos, que era o sumo sacerdote. Isso foi quebrado, isso foi abolido, porque a cruz de Cristo é suficiente para abolir. O sacrifício de Jesus, segundo o autor de Hebreus diz, é suficiente para nos dar salvação e nos dar esperança da redenção em Cristo Jesus. Somente o sacrifício de Jesus na cruz. A obra de salvação que Jesus realizou na cruz, na sua pessoa, morrendo e se entregando pelos nossos pecados. Isso é o que nos salva. Tá? Não preciso agradar rudimentos. E aí vem doutrinas dizendo que eu tenho que pagar promessas para entidades, para espíritos, para seres superiores, seres de luz. Certas religiões vão pregar isso, tá? Que eu tenho que pregar isso, como eu disse no começo, respeito a você que faz isso, mas para nós cristãos não é assim que funciona. Nós sabemos que isso é mentira, tá? Para nós cristãos não tem essa de eu vou ter que pagar uma promessa e caminhando daqui até uma outra cidade, que é uma quantidade de mais de 200 quilômetros, eu vou ter que ir a pé para pagar uma promessa porque eu consegui alguma coisa, porque eu consegui uma cura. Não, querido. As graças, as curas, são presentes de Deus. É algo que Deus nos dá gratuitamente, sem a gente pedir. Deus nos dá, pedindo nós ou não, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque Ele tem prazer em abençoar os seus filhos e não pode negar a si mesmo. Ele é fiel. Então é por isso que Ele nos dá cura, nos dá bênção e nos dá prosperidade. Não que a gente seja merecedor de salvação, de nada do que a gente tem. Mas é graça de Deus, é por meio do sacrifício dele na cruz. Entenda isso. Aí vem religiões que vão dizer que para eu me conectar com Deus eu tenho que cumprir obrigações. Eu conheci uma pessoa que me disse que para que ela se conectasse com o sagrado, com Deus, para que ela se conectasse com o mundo espiritual, ela tinha que vestir uma roupa de tal cor durante um dia da semana, ela tinha que acender velas, ela tinha que não comer certos alimentos, ela tinha que não ir em certos lugares. Queridos, Cristo aboliu isso na cruz. E se alguma religião, alguma doutrina diz para você que você tem que fazer isso para se chegar a Deus, sinto muito, é espírito de engano, é engano de Satanás. A Bíblia diz, né, que tudo é puro para os que são puros, para os que têm boa consciência, os que têm consciência imaculada. O apóstolo Paulo diz para aqueles que têm a consciência imaculada, tudo é lícito, tudo é puro. Claro que nem tudo vai nos conver por sermos cristãos, e há coisas que o mundo coloca que para nós não são lícitas porque nós somos cristãos. Não convém a nós. Mas tudo é puro para nós. Então, se alguma doutrina diz que você não pode comer certos alimentos porque é algo que vai te tirar tua salvação, vai te desconectar de Deus, é pecado, não. Deus deixou todos os alimentos para nós. Claro que nós não comemos por questão de saúde. Uma curiosidade, eu, Eduardo, eu não como camarão porque eu sou alérgico a camarão. Eu não posso comer. Se eu pudesse, se eu não fosse questão de saúde, eu comeria, porque é o que Deus deixou para nós. São alimentos. Mas essa crendice de que não podemos comer isso ou aquilo, não podemos beber café. Eu vejo gente que não pode, doutrinas que dizem que você não pode beber café. Gente, café é uma bebida tão maravilhosa, tão saborosa, é bênção de Deus. Como diz um humorista que eu vi um stand-up. É tão de Deus que é feito café. Sei que você entendeu o trocadilho, a piada foi ruim, mas tudo bem. Deixa pra próxima. E é isso, galera. É algo de Deus, né? São os alimentos para nós nos alimentarmos, nos mantermos, são fonte de energia para o nosso corpo e tudo mais. Exceto por problemas de saúde, né? Da nossa natureza caída, nós temos doenças, então por termos algumas doenças e restrições, nem sempre, nem todos nós vamos poder comer de tudo, tá? A Bíblia diz também que não é muito bom comer de tudo que vê pelos olhos, mas tudo é lícito para nós. Eu não posso deixar de comer, né? Exceto por problema de saúde ou por questão mesmo de consciência, mas
eu não posso deixar de comer porque algum espírito, alguma entidade diz que é para eu não comer porque eu estou pecando. Isso é errado. Nós somos cristãos. Nós cremos em Jesus. E nosso Jesus, ele nos deu liberdade. O que eu gosto do cristianismo é por quê? Porque nós somos livres. A gente tem liberdade garantida pela cruz de Cristo. Livre acesso ao Pai. Eu não preciso fazer rituais para chegar a Deus. Eu tenho livre acesso de entrar no meu quarto, orar, clamar e conversar diretamente com Deus. Eu ouço a voz de Deus lendo as Escrituras. Então eu não preciso de alguém o tempo todo ali que só aquela pessoa seja a voz de Deus para mim. Não, a voz de Deus está nas Escrituras. Então, se eu entendo que os profetas, né, que tem por aí os profetas, entre aspas, que dão profetadas, eles não dão profecia não, querido. É profetado e profetada da carne, coisas do coração do homem, tá? Essas profetadas que tem por aí, a maioria, 99% dos casos são mentiras, tá? São mentiras. Esse eis que te digo, fulano é profeta de Deus e profetizou na minha vida, na vida de fulano. São mentiras. 99% dos casos não vem do Espírito Santo. Vem de fofoca, vem do coração humano, esses dons de revelação, que a galera sempre faz brincadeirinha aí com a irmãzinha da revelação da igreja. Geralmente são esses revelamentos provém de fofoca, provém de bisbilhotar a vida das pessoas, provém de stalker, tá? Então não fique crendo que isso é coisa de Deus não, tá? A revelação de Deus para a sua vida está nas Escrituras sagradas, tá bom? E quando Deus quer falar algo com você, Ele confirma por meio das Escrituras, sempre, 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 sempre. Tá bom? O livro de Colossenses ele vai dizer, né, que essas doutrinas não tem nada a ver com a sã doutrina de Cristo, como eu já falei para você, e nós devemos rejeitar toda e qualquer doutrina que diga pra gente, para me chegar a Deus eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Eu tenho que fazer aquilo. Não, querido, não. Você não tem que fazer nada, você tem que ter fé, você tem que crer, você tem que ir diretamente para a fonte, que é a palavra de Deus. Tá bom? O livro sagrado para nós é a Bíblia e não há nenhuma outra revelação além dele. Se alguém disser que tem livro de fulano, livro que fulano escreveu, o Outro Testamento de Jesus, são mentiras. Isso não são doutrinas nossas. Aí vem, dentro desse neognosticismo, algumas doutrinas que eu separo aqui para você, como por exemplo, batismo por mortos. Isso era uma doutrina que a Bíblia condena. E por um erro de interpretação, igrejas, entre aspas, seitas que se dizem cristãs, adotam. Segundo, proibição de alimentos, como eu já falei para você, né? A proibição de certos alimentos. É errado, por quê? A não ser que seja por causa de problema de saúde, restrição alimentar, tudo é lícito para você comer. Claro que também você não vai comer coisas aí que vão fazer mal para a tua saúde, né? Cuide do seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Mas, de resto, se você não tem problema de saúde e te convém, é lícito, tá? Eu não posso comer carne de porco, eu não posso tomar café. Isso aí é doutrina de homem, é mentira, é engano e é coisa de Satanás, tá? Deus deixou para que você coma para o seu sustento físico, tá bom? Para você comer. Terceiro ponto. Outra doutrina também que é considerada engano. Essa questão do você agradar entidades. Se a tua doutrina diz que para você chegar a Deus e se conectar com Deus, tu tem que agradar seres espirituais. Queridos, não existe nenhum plano entre o céu e a terra. Existe o céu, onde está Deus, o trono de Deus, onde está Jesus, onde estão os anjos de Deus. Existe a terra, onde nós estamos de passagem. E nós, os que cremos em Cristo Jesus, que professamos a cruz de Cristo como a nossa esperança, o sacrifício de Jesus como nossa forma de sermos salvos, iremos para o céu de glória ao lado dele. E o inferno, que é para aqueles que não creem, como ele diz em João 3,17. Quem não crê já está condenado. Para os ímpios, aqueles que têm prazer em cometer pecado e aqueles que não creem em Deus de forma nenhuma, que mesmo conhecendo a verdade, rejeitam essa verdade. Jesus disse que essa condenação já está posta e existe sim o inferno, que é uma prisão para o Satanás e seus demônios, é uma prisão para o diabo e é um local que, infelizmente, as pessoas vão se não crerem em Deus. Isso é real, isso não é uma lenda, isso é real, tá? É algo que nós cristãos temos que entender isso. Existem essas três esferas. O castigo eterno, a perdição eterna e o perecimento para aqueles que não creem, como Jesus diz em João 3,17. O céu de glória para os que creem e são salvos por Jesus. E a terra onde nós estamos, onde nós fomos formados por Deus e onde Deus se move, onde o Espírito de Deus paira sobre a terra, onde o Espírito de Deus está e o próprio Jesus está, através do seu Espírito Santo, em plena atuação na nossa vida,
tá? E nos acontecimentos e onde ele tem ciência de todas as coisas, que é a terra que foi criada pelo próprio Deus, tá? Outra doutrina também errônea que vai ser ensinada muitas vezes, tá? É essa doutrina das proibições, das abstenções, não. Sexo você pode fazer sim, desde que você seja casado, tá? E tenha a bênção de Deus no seu matrimônio. Você é casado com sua esposa, deleite-se com ela, tá bom? Os alimentos, como eu já falei, usar roupas, né? Questão de usos e costumes, roupas e não sei o que, tatuagem, brinco, pince. Tatuagem, brinco e pince, eu digo que por fazer mal à saúde, por certos locais, como por exemplo, hoje já não há mais isso, mas antigamente se tinha nas Forças Armadas, Forças Policiais, você não podia ter e tal. Mas salvo esses casos, se você quiser fazer, não tem problema algum. A Bíblia ela diz para você não fazer marcas pelos mortos. Se a tua tatuagem não é uma homenagem a quem já morreu, beleza? Tranquilo. Se for, você vai ler Levítico, que aí é algo que a Bíblia diz que é errado. É marca pelos mortos. Eu posso comer de tudo? Pode. Como, né, um irmão estava falando esses dias lá na igreja, pela questão da carne com sangue, o animal sufocado, tal, por conta daqueles ritos pagãos. A comida oferecida aos ídolos. Não coma também, porque é uma questão de encargo de consciência, para não escandalizar as pessoas. Tem uma questão que o pastor Zé Alguns fala sobre isso, depois você procura aí na internet. E outras questões, mas essas são as principais, tá? Eu não poder fazer nada. Não, você pode. Agora, se for pecado para a Bíblia, aí sim, você não pode fazer, porque você vai estar desagradando a Deus. Mas o resto, querido, você é livre, você tem liberdade. Mas vale ressaltar, essa tua liberdade que eu e você temos em Jesus, essa nossa liberdade, não é para cometermos pecado, mas é para vivermos em união com Cristo Jesus, amando e agradando a Ele. Tá? Você não precisa agradar rudimentos, espíritos, entidades, seres de luz, outras criaturas aí do plano espiritual, até porque não existem, são mentiras. E muitas vezes os demônios tomam forma e incorporam, se passando por isso para enganar as pessoas. Mas você precisa agradar o seu Senhor, Cristo Jesus, aquele que deu a vida dele pela sua, para que você fosse salvo e para que você tivesse a remissão dos seus pecados. Amém? Essa é a nossa liberdade, a liberdade de servir a Deus e de servir a Cristo Jesus. Como o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então que nós vivamos essa liberdade com amor e, acima de tudo, com a consciência de que nós somos livres, não precisamos de nenhuma prática, ritual exagerado, abstenção ou obrigação religiosa para nos achegarmos a Deus. Não. Nós precisamos estar conectados em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.